Foi um momento bom também, tomamos um cafezinho aqui gostoso com a turma, a gente pôde bater um papo aqui, né? Por isso que eu falo, às vezes a tecnologia traz coisas boas, né? Às vezes a gente faz videoconferências com médicos em outros países, a gente faz a nossa reunião na ACD, convidamos médicos e discutimos, é muito interessante. Até no consultório, às vezes eu tenho pacientes que não moram em São Paulo, às vezes a gente faz alguns debates, tira algumas dúvidas. Então a tecnologia avançou muito, mas aquele cafezinho ali, aquela foto gostosa, aquela descontração, eu acho que isso não tem, não vai mudar tanto, né? Então eu acho que as coisas têm que se complementar. Por isso que a gente escolheu esse formato, né? De ter um pouquinho colegas de auditório aqui, né? Como faz o Silvio Santos, né? O programa é para passar na televisão, mas tendo as colegas de auditório, o programa fica mais gostoso. Então, esse foi o nosso intuito quando a gente formatou essa reunião e simplesmente não fomos para uma sala e fizemos assim, convidamos duas pessoas e os médicos e fizemos uma coisa. Eu acho que essa interação ela é benéfica. Eu vou passar a palavra agora para Maria José, que geralmente pega o rojão quando sai da minha sala. Quando eu falo que vai ter que fazer alguma intervenção assim de sondagens, sempre a Maria José que vai orientar as famílias, então ela tem muita sensibilidade pela experiência de muitos anos em todas as fases do tratamento. Então, Maria José, fala um pouquinho aí da sua visão do diagnóstico da mielo ao entendimento do problema na visão da enfermeira. Nós estamos agora saindo da estrofia e entrando na bexiga neurogênica da mielomeningocele. Maria José. Bom dia para todo mundo, o pessoal dos grupos de interesse, do Facebook, para todo mundo que está participando da nossa fala, tentando realmente entender um pouco mais. Bom, eu trabalho com criança com mielomeningocele há quase 20 anos. Por isso que eu continuo jovem assim. Eu tenho crianças que eu conheci bebê, hoje já são casados e têm filhos. É inacreditável esse período. E eu recebo normalmente as mães no momento de medo, de angústia, de apreensão, porque normalmente ela é encaminhada para a enfermeira quando ela apresenta um problema que precisa de uma intervenção. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou conversar com uma mãe de uma criança com mielo é começar do zero. A maioria das mães, quando chegam até mim, tem pouquíssima informação sobre mielomeningocele. A maioria tem dúvidas sobre o que é mielomeningocele, o que é meningocele, o que é espinha bífida. Então, eu começo explicando para a mãe o que é mielo, como ela acontece. Se você perguntar para todas as mães de mielomeningocele qual a altura da lesão, todas sabem te responder. Todas sabem responder a altura da lesão, mas poucas entendem por que todo mundo pergunta isso. Então, se a gente fizer um apanhado, o que nós sabemos hoje? Hoje nós sabemos que 1 a cada 1000 crianças no Brasil nascem com mielomeningocele. Isso significa, gente, que dos nascidos vivos, 2.500 crianças nascem com mielomeningocele no Brasil hoje. Dessas crianças, quase que 85% tem uma mielolombrosacra, que é a mais baixa. E por que é importante a altura da lesão? Quanto mais baixa a lesão, menor o grau de comprometimento. E o que acontece com essas crianças? Infelizmente, na nossa realidade, grande parte dessas crianças dessas mães descobrem a mielo depois do nascimento. Ou descobrem tarde demais para fazer uma cirurgia intraútero, que hoje tem feito uma grande diferença na vida das crianças. Porque a mielo, ela pode trazer danos
tanto neurológicos como motores, além do comprometimento da bexiga e do intestino. Vale lembrar que 100% das crianças que têm mielomeningocele têm bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Isso é um fato. O grau de comprometimento da bexiga e do intestino é que vai variar entre uma criança e outra. Tem criança que o grau de comprometimento é tão pequeno que ela não vai precisar de nada, ela vai conseguir urinar espontaneamente, ela vai ter uma micção. Mas isso é uma pequena minoria. São pouquíssimas as crianças que têm a situação. A maioria dessas crianças precisam de ajuda. E eu sempre falo que, a partir do momento que uma mãe recebe o diagnóstico de uma criança com mielomeningocele, ela começa uma cruzada na vida dela. O primeiro problema que ela enfrenta é o diagnóstico. Pela minha experiência e pelo número de mães que eu já atendi com mielo, sinceramente, gente, eu não tenho a menor ideia de quantas mães de criança com mielo eu já atendi, mas eu tenho certeza que foi muito mais que 1000. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas sei que é um número absurdo. E eu converso com as mães. Teve um dia que uma mãe falou para mim: Maria José, como é que você me entende tão bem se você nunca foi mãe, sabendo que eu não era mãe? Aí eu respondi para ela que talvez, por eu viver essa situação todos os dias da minha vida, não tem nenhum dia da minha vida que eu não fale com uma mãe de criança com mielomeningocele. Todas as mães que eu já atendi têm o meu celular. E falam comigo na hora que querem. Então, eu estou muito próxima dessas mães. E o primeiro problema que elas enfrentam é o diagnóstico. Na maioria das vezes, esse diagnóstico é dado de forma não ideal. Ele costuma ser dado pelo radiologista que fez o diagnóstico, que fez o ultrassom. Ou então vem aquela velha história, a tendência de alguns médicos nessa área é subestimar o potencial da mãe. Então, ninguém fala, seu filho tem mielomeningocele, eu vou explicar o que é. Todos falam, seu filho tem um probleminha. Esse probleminha, gente, as mães têm pavor dessa palavra, seu filho tem um probleminha. E eu vou falar outra coisa para vocês. Então, os médicos são os culpados? Não, não são. Sabe quantos médicos vão passar a vida inteira sem nunca ter visto uma criança com mielo? A maioria. Você não pode entender uma coisa que você nunca viu, que você não conhece. Então, assim, aí vem, não adianta culpar o outro, mas também não adianta se culpar. Não adianta achar que a mãe é culpada porque ela teve filho com mielo. Ela não é culpada, o pai não é culpado. E sempre que chega o diagnóstico, eu falo que tem as primeiras sensações e as primeiras emoções. A primeira é o medo. Aí vem a primeira sensação é o medo. Vem a primeira emoção, o desespero. Vem a primeira percepção, o susto. Vem a primeira compreensão, insegurança. E vem, eu falo tudo com a mãe que tem um filho como ela, é a primeira. Certo? Além de sentir culpa, medo, insegurança, ela sente raiva. Porque toda criança, gente, é idealizada. Mesmo numa gravidez indesejada, a criança é idealizada. Uma criança de 5 anos brinca de mamãe. A boneca é o filho. Então, para a mulher, a maternidade faz parte da sua essência. Então, toda criança é desejada.
toda criança é esperada. E receber a notícia de que teu filho tem um probleminha, desmonta teu castelo. Que tamanho que é esse probleminha? Às vezes, a angústia dos pais é tão grande que eles passam a gravidez inteira tentando encontrar explicações e esquecem de curtir a gravidez. Esquece de acompanhar o crescimento da barriga, esquece de tirar fotos para mostrar para a criança. Sabe, é como se tirar foto de uma barriga que tem uma criança com mielo fosse uma coisa errada, feia. Gente, não é. A mielo é um defeito físico. Só isso, mais nada. Eu acho que quanto mais instituições e pessoas, e aqui eu tenho que falar, né, dessa ideologia do professor Macedo, desse idealismo, dessa coisa de querer, sabe, expandir e falar sobre o assunto. Quanto mais pessoas falar sobre isso, maior vai ser a percepção de que ter uma criança com mielo é normal. Você pode ter uma criança com mielo e ser feliz. O seu filho com mielo pode e deve ser feliz. Eu acho que a primeira coisa que eu tento falar com a mãe quando ela chega comigo é falar, bom, peraí, vamos avaliar. Quais são os pontos positivos da sua filha? Vai ter que fazer cateterismo? Peraí, mas ela come sozinha. Ela percebe. Então, assim, a maioria das crianças tem um monte de pontos positivos e tem um defeitinho. Então, parem de valorizar o defeitinho. Comecem a realçar o que tem de melhor, de beleza, de positivo. Foca nos problemas de cuidados, de enfermagem. Essa parte, eu acho que tenta dar uma mensagem mais... Então, isso é fundamental, gente. Apesar dessa questão prática do cuidado, eu acredito, sinceramente, que as mães de mielo mais precisam é de acolhimento, é de alguém que as escute, que elas chegam até a gente desesperadas. Mas, voltando à questão do cuidado. O primeiro cuidado que uma criança com mielo precisa é procurar profissionais especializados. Quando você é atendido por profissionais especializados, certamente você vai prevenir muitas complicações. Eu trabalho com isso há quase 20 anos. Eu recebo criança com 1 mês que já tem problema renal. Eu recebo criança com 1 ano que está com problema renal grave porque não foi investigado quando tinha 1 mês. Hoje, os trabalhos científicos já comprovam que quanto mais precocemente você cuidar das comorbidades dessa doença, mais oportunidade você vai dar para o seu filho. Então, não perca nenhuma chance de procurar profissionais especializados no assunto. Não se contentem com uma só opinião. Jamais façam isso com seus filhos. Se tem especialista, é porque precisa do especialista, é porque o especialista domina melhor a situação. Nós tivemos 2 exemplos hoje aqui. Eu esqueci o nome. Como que é o nome dela? A Tainá. A Tainá sofreu bullying por incontinência urinária, apesar dela não ter expressado isso aqui, com esses termos, mas ela sofreu bullying por incontinência urinária até os 16 anos. Ela não precisava ter sofrido bullying por incontinência urinária até os 16 anos. A Tainá é linda, tem uma cabeça super boa, tem uma mãe e uma família que acolheu toda essa situação e deu suporte para ela. Mas, hoje em dia, isso pode ser resolvido com 4, 5 anos. Então, não precisa esperar passar por toda essa experiência. A questão da incontinência fecal, não existe nada mais deprimente para uma criança e para uma mãe do que o seu filho cheirar cocô.
Isso é muito pior do que a incontinência urinária para as mães. Hoje em dia não precisa mais. Tem tratamentos clínicos, tem tratamentos cirúrgicos para resolver isso. A Denise é testemunha máxima dessa situação e da felicidade com os procedimentos que ela fez. E a Denise fez porque ela brigou para fazer. Com 11 anos, ela já era rebelde o suficiente para brigar para ir a um especialista. Ela praticamente obrigou a mãe dela a ouvir uma outra opinião. Então, assim, eu lembro muito bem dessa história, o quanto foi difícil para a mãe fazer tudo aquilo que a Denise queria, porque a Denise foi atrás. Mas, olha, gente, vão atrás. Porque o cateterismo não é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Eu sempre falo que fazer cateterismo, fazer lavagem intestinal, é um ato de amor. Eu acho que é a mãe fazer pelo filho o que ele não pode fazer sozinho naquele momento. E você nunca sabe por quanto tempo, você nunca sabe como uma bexiga neurogênica vai reagir ao longo do desenvolvimento da criança. Ela pode melhorar, ela pode piorar. Uma criança com mielo pode precisar de várias intervenções cirúrgicas. E pode precisar de quase nenhuma intervenção cirúrgica. Então, não fixem uma ideia. Eu acho que vocês têm que ter o filho de vocês, criar o filho de vocês, como vocês criam todos os outros filhos. De uma forma normal e vivendo as experiências à medida que elas forem acontecendo. Mas nunca esquecendo de procurem um especialista. Se eu pudesse deixar um único conselho para todas as mães de criança com mielo, eu diria: procure o melhor especialista que você puder. Toda criança com mielo vai ter problema na bexiga. Então, procure um especialista. Procure o melhor que você puder. Eu sei que tem pouquíssimos urologistas pediátricos no Brasil, mas já tem bastante urologista pediátrico no Brasil. Vá atrás. Tente fazer o estudo urodinâmico o mais breve possível. Não espere seu filho ter uma infecção, uma lesão renal para cuidar. Previna as complicações. Isso é fundamental para prevenir complicações. Procure o fono, procure o fisiatra. As próprias equipes já vão encaminhando todo mundo. Então, assim, o que eu queria deixar de realmente concreto em relação a mielo e meningocele, mães de mielo, vocês não estão sozinhas. Hoje em dia tem muita gente capacitada para ajudar no desenvolvimento dos filhos de vocês. Mas nunca esqueçam de tentar tudo que puderem para levar os filhos de vocês em um especialista, em todas as áreas que essa criança vai precisar. E nunca esqueçam que cada criança é um ser único. Não compare o filho de vocês com ninguém. Ele é único. Obrigada. Obrigado, Maria José. Pode fazer a pergunta, sim. Bom dia, meu nome é Clésia, também faço parte do NAPEX. Eu queria saber, assim, sobre os cuidados da enfermagem com o paciente. Quando a gente está dentro do hospital, existe todo um cuidado, material, descartável, todo um processo enquanto você está ali dentro do hospital. E é ensinado para a gente como cuidar em casa. Só que, às vezes, chega em casa e a gente não tem acesso a todo o material que tem ali dentro do hospital. Às vezes a gente chega e fala assim, não, reutiliza, lava a sonda e usa novamente. Entendeu? Ah, não tem xilocaína. Não, faz sem xilocaína mesmo. Eu quero saber, a gente até conversa muito sobre isso no grupo, porque às vezes as mães têm dificuldade disso daí. Porque dentro do ambiente hospitalar é ensinado de um jeito e às vezes em casa não tem acesso a todo esse material e de chegar a acontecer isso, fala, não, a sonda você pode usar 3, 4 vezes, vai lá, lava, ferve, passa no álcool, faz alguma coisa. Eu queria saber até onde isso é certo ou não. Porque dentro do hospital não se faz isso, né? Então eu queria saber em casa. Como é seu nome? Clésia, obrigada. Clésia, você está falando do cateterismo intermitente limpo. O cateterismo intermitente limpo, até uns 7, 8 anos atrás,
a própria Ministério Público recomendava, o próprio governo recomendava que a sonda fosse reutilizada. A partir do momento que a Anvisa fez uma consulta pública e determinou que os cateteres urinários, como sonda de alívio, sonda uretral, sonda vesical de demora, não poderiam mais ser reaproveitados. Então, a recomendação é que não reaproveite. Mas eu sou super honesta com os pacientes. Se você, por exemplo, você faz uma viagem, levou uma sonda que estava na tua bolsa, não tem como você comprar. Lave essa sonda e faça o cateterismo, que você preserva o rim do seu filho. Se você não fizer, você não vai preservar. Então, assim, por 30 anos, nós reutilizamos o produto sem nenhuma complicação. Então, reutilizar não é um problema, só é ilegal pelo governo. Quanto a usar a lidocaína ou não, existe na literatura trabalhos falando que em meninas não precisa utilizar, e que em meninos sim. Eu recomendo que utilize para todos. Você passar uma sondinha uretral, mesmo numa menina, uma vez por dia, eventualmente, é uma coisa. Você passar 5 vezes por dia, a ponta da sondinha uretral, onde tem o orifício, ele é áspero. Então, cada vez que ele passa na uretra, ele vai lesando a uretra da criança ao longo dos anos. Então, não custa. Uma gota de lidocaína vai deslizar. A lidocaína não é para tirar dor, é para deslizar, é para lubrificar. Vai deslizar sem nenhum problema. Eu recomendo uma experiência que eu ensino para as mães. Pegue uma sonda uretral e feche a sua mão e passe, até ela chegar aqui embaixo. Retire essa sonda, põe a menor gota possível de lidocaína, feche a mão com o dobro de força e passe. Você vai sentir a diferença do uso ou não da lidocaína durante o procedimento. Respondido? Quanto aos produtos hospitalares, essas coisas, isto é... Infelizmente, nós, enfermeiros, quando aprendemos, nós aprendemos muito sobre a sonda de demora, as técnicas estéreis, mas não aprendemos quase nada sobre cateterismo intermitente limpo, inclusive hoje nas universidades. Então, o cateterismo domiciliar, a técnica é limpa. Basta lavar a mão, limpar a genitália da criança com água, sabão e algodão, ou lenço umedecido. Jamais use gaze, a gaze é abrasiva. Eu sempre falo também para as mães, passe gaze na sua boca 5 vezes por dia. Se não machucar, pode passar na fofinha da sua filha. E a mesma coisa vale para o clorexidina e produtos hospitalares de higiene. Esses produtos, eles alteram a flora bacteriana da criança. Então, não use sabão comum, use lenço umedecido com algodão. Só isso, mais nada. Quanto mais simples e mais prático, mais eficaz. Eu cheguei atrasada, talvez já tenha sido respondido pelo senhor, tá? A minha filha tem 10 meses, e nós estamos aí conhecendo esse universo da Mielo. Ela faz acompanhamento com o urologista do Hospital São Paulo e um particular. Né, fez alguns exames já, acho que chama uretrocistograma, isso, e alguns ultrassons. Aí o médico falou que não precisava o estudo por enquanto, e agora ela vai passar novamente em julho. Tá? Falou que não havia o refluxo, então ela não faz o cateterismo. E aí a minha pergunta é, pelo que a Maria José falou, que a gente já se conhece, né, seria indicado... Agora é uma nova pergunta. O estudo, agora mais novinha, isso, neste período que ela está de 10 meses, e ela não faz o cateterismo, mas pelo que o senhor falou, se é que eu entendi bem, todas as pessoas com mielo ao longo da vida vão ter que fazer o cateterismo? Ou vão ter que usar a fralda? Tá. Não, na verdade, o paciente, quando ele chega com mielo, você tem que ter uma avaliação objetiva da bexiga.
Isso envolve 3 exames. Um ultrassom para ver se o rim está dilatado, se tem alguma alteração. Você olha a morfologia da bexiga. A uretrocisto é um exame que mostra a anatomia da bexiga e vê se tem refluxo, se não tem. Mas o mais importante de tudo é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico é um estudo que vai avaliar a pressão, o momento que ela perde, quanto que é a capacidade. Então, esse é o exame mais importante para a bexiga neurogênica. Esse é feito com 2 meses, 3 meses. Sem fazer estudo urodinâmico, você está fazendo um tratamento método de Braille, ou seja, você não está vendo como a bexiga funciona. Você tem que ter uma objetividade do padrão de bexiga. Existem 4 padrões de bexiga neurogênica. O padrão de alto risco, que a pressão é alta, que exerce uma pressão muito grande na bexiga. E eu falo para os meus pacientes, bexiga de pressão alta é igual um elevador cheio às 6 horas da tarde, descendo num prédio comercial. As pessoas conseguem entrar no elevador cheio? Não conseguem, forma fila. Fila é a urina se acumulando no ureter, querendo entrar na bexiga e dilatando o rim. Então, esse padrão precisa ser tratado, tem que baixar a pressão. Você tem o padrão do paciente que ele não tem pressão alta, mas ele não tem força para esvaziar a bexiga, que é o padrão de hipocontratilidade. Ele enche, mas ele não faz xixi. Aí ele vai transbordando, igual um balde de água cheia, você dá um tapinha ali, cai um pouquinho, aí enche de novo, cai. Esse precisa também no tratamento de cateterismo. Existe o padrão incontinente, que o problema é o esfíncter, que ele esvazia, que é como na estrofia. Esse não precisa de cateterismo, mas ele tem incontinência. Mas esse poupa o rim, porque ele não acumula xixi. E o último é o padrão normal, que em bexiga neurogênica é 10%, 10%, 15%. Então, assim, você precisa de um estudo urodinâmico para categorizar, porque são 4 tratamentos diferentes. Se você não está fazendo estudo urodinâmico, você está tratando assim. Aí você vai, aí alguns não dão um problema pela roleta russa. Precisa de um atendimento, de uma visão da bexiga. Alguns podem passar bem, mas é porque não tinha bala na roleta, entendeu? Você precisa objetivar. Geralmente, você faz esse exame com meses, 2 meses, se puder, 3 meses, o máximo, para deixar a bexiga criar um padrão. Denise, você fazia urodinâmico lá comigo? Fazia, né? Claro. Depois que faz a ampliação, não precisa mais, entendeu? Porque você já tem o padrão da bexiga. Mas enquanto você está naquela fase pré-coisa, você precisa fazer, sim. Tá bom?